Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui enganados com o 9º episódio da 3ª temporada da série Expresso do Amanhã, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, finalmente a personagem Melanie voltou para o show e não foi naquela situação de ser um fantasminha da alucinação de algum personagem, como já aconteceu aqui nesta mesma temporada ou na anterior. Pois é, não, agora é de carne e osso, é ela, a verdadeira e viva. Pois é, e logo de cara, né, já partindo para o início aqui do episódio, nós descobrimos, sim, vale lembrar, né, esse episódio aqui é o penúltimo aqui desta temporada. E logo de cara, realmente, a ação que se mostra pra gente é como ela sobreviveu. Um conceito até que, vamos lá, interessante, não lá muito original, mas ok, funciona. Ou seja, ela ficou naquele trenzinho do esquisito, né, que é um trenzinho de serviço, né, que haviam dito no episódio passado que é um trem autônomo, né, basicamente nem tinha muito espaço para alguém ficar ali dentro vivo por um longo período de tempo. De fato, é um lugarzinho bem pequenininho, né. Agora, a serventia daquela composiçãozinha é meio esquisita. Acho que ela é só um limpa-trilho mesmo, me parece, né? Porque ela tem uma espécie de gancho ali na frente e é por aí, né? Nada mais do que isso. Bem esquisitoide, né? E também é uma composição que ela consegue ir para uma trilha que tem uma bitola diferente, né? Isso foi curioso de ver também. Mas, de qualquer forma, né? Os 10 primeiros minutos do episódio foram gastos justamente nesse salvamento de Melanie. Pegaram de volta aquela composiçãozinha lá do trem, né? Pescá-la, literalmente, né? E tirar a Melanie lá de dentro. Ok, uma boa abertura então aqui desse episódio. Logo em seguida, temos a recuperação então dela, onde tem uma passagem de tempo, inclusive, acho que de 3 dias, acho que foi isso, né? Até que finalmente ela ficou consciente. Lembrando, né, que justamente o que ela fez para se manter viva, era que ela arranjou um jeito de ficar inconsciente, literal. Ou seja, ela ficava um período de poucas horas acordadas, verificando para onde ela podia se dirigir para poder encontrar o Snowpiercer. Quando ela já meio que ajustava todas as coisas, ela se auto-hibernava, digamos assim, né? Já deixando programada para acordar depois de, acho que 8 dias, parece, 8, 9 dias, uma coisa assim. Ou seja, nesse todo o período que ela ficou sumida da série, então ela esteve praticamente hibernando, né? Dormindo. Como disse, conceito interessante, ela levou então 3 dias e se gastou mais 10 minutos do episódio aqui para ela acordar, começar a se recuperar, enfim, até chegar a seu posto oficial, que é a de maquinista-chefe, ou seja, sentar lá na cadeira de piloto, né, lá na locomotiva do Snowpiercer. Basicamente foi todo esse arco desses dos segundos 10 minutos do show. Vamos combinar, né? As 2 primeiras partes, então, são bacanas, elas são coerentes com a nossa expectativa, porque, claro, quem torcia pelo personagem queria que ela voltasse. E estava meio que telegrafado que realmente, sim, ela estaria de volta quando ela participou como fantasminha em episódio anterior, né? Seria um desperdício de contratação de uma atriz forte, famosa, importante, para a própria série, inclusive, né? Para apenas participar daquele show, daquele episódio meio esquisitão e depois nunca mais. Não, ela tinha que voltar realmente para a série. Ok, e foi até um motivo a mais de terem matado a personagem Asha no episódio anterior, porque a Asha era uma representação que o Eden existia. E como a gente acaba descobrindo então aqui no conjunto desse episódio, tudo isso foi jogado fora, ou seja, a personagem Asha, ela teria que ser dispensada, mas de novo, poderia ser mais aproveitada ainda, porque ela poderia ter ganhado força no modelo que ela estava lá de mentira, digamos assim, ela ser uma pessoa importante, e agora, quando Melanie chegasse, as duas se colocariam em oposição, que seria muito bom para a série. Por que não pensaram nisso os roteiristas? Não dá para entender. Bom, e agora, com a Melanie de volta, aí que o episódio ganha a sua força de existir na evolução da trama. Até então, os 20 minutos iniciais, era a preparação para o seu retorno. Ok, mas o que acontece em seguida? E aí que mora o problema. Esse episódio aqui, a gente pode considerar ele também como um episódio de preparação. As coisas estão sendo colocadas para depois a gente descobrir os desdobramentos a seguir. Só que só falta um episódio para acabar a temporada, ou seja, a peça que move aqui também foi quase um checkmate, né? Ou seja, opondo em xeque o adversário. E a resolução no episódio seguinte vai ser a conclusão de tudo. Só que esse tudo, literalmente,
não é uma questão com a trama aqui dessa temporada. Aliás, qual é exatamente o objetivo que a gente está vendo aqui nessa temporada? Basicamente, a gente está procurando um novo Éden. Desde o primeiro episódio tem esse princípio que veio, claro, das pesquisas de Melanie na temporada anterior. Mas aqui ficou fixo. Não, existe esse novo lugar para a gente sobreviver fora do trem. Mas, com o retorno de Melanie, tudo isso é colocado no lixo. E com o aval também, como eu disse, do descarte da personagem da Asha, que era uma representação justamente deste ponto, dessa ilusão que existe um novo Éden, né? Mas não. E é curioso porque quando a Melanie retorna aqui, ela está contra a sua própria ideia que ela tinha na temporada anterior. Aliás, basicamente ela foi esquecida, deixada para morrer pelo Will Ford justamente por causa disso. Porque ela tinha uma solução, ela procurava algo diferente do que a existência pura e simples dentro do trem. Porque vamos precisar lembrar, né? Na verdade, este Snowpiercer, ele não existe para, digamos, preservar o resquício da humanidade. Não, não é isso. No fundo, era apenas um capricho de Will Forte, dele, apenas ele, morrer dignamente com um monte de bajuladores à sua volta. Por isso que ele estava lá. Claro, foi a companhia dele que construiu o Snowpiercer, mas ele é o chefão, ele é o grande maquinista, né? Mas tinha toda aquela primeira classe, né, de súditos, né, de nobreza, né, ajoelhando, e claro, um bando de pobre a seguir na segunda, terceira classe e também nos fundistas, né? Ou seja, era aquela coisa do rei absoluto, né, tendo sendo o último momento de glória, né? O Snowpiercer, no fundo, não era para salvar a humanidade, era para satisfazer um pequeno capricho de um tiranozinho como é o Will Ford. E, claro, a Melanie, na primeira temporada, ela meio que se associou a essa ideia, né, de ser uma coisa regrada para manter a civilização restante. Ok, depois teve o desdobramento todo, e o Ford apareceu na segunda temporada, dominou tudo, e na terceira, a Melanie meio que se sujeitou a aceitar a, entre aspas, democracia do Leighton, e começou as suas pesquisas a respeito de um novo lugar para se ir, né? Talvez o planetinha já começasse a ficar quente em algum ponto dele, e justamente ela tinha alguns indícios aqui e acolá. Só que, de uma maneira misteriosa, não sei porquê, os roteiristas decidiram descartar essa grande personagem, que eu considero muito mais interessante que o próprio Will Ford, né? Ela fingindo ser o Will Ford é mais interessante do que o próprio Will Ford. O Will Ford é uma coisa mais clichê. Mas descartaram ela porque se ela tinha uma ideia do novo Éden, né? E tá, descartaram e o Leighton pegou essa ideia, e aqui, então na terceira temporada, o mote é ele exagerar nessa procura de um novo lugar para viver, fora do trem, e ser necessário a mentira. E agora ela retorna de maneira rápida, depois que passa os 20 minutos então iniciais do episódio, de fato, depois que ela tem a conversa com o Will Ford, que ela vai conversar com ele, o que a gente conclui? Será que ele conseguiu passar a conversa nela? Ele conseguiu enganá-la? Fazer com que ela acreditasse que toda a sua pesquisa inicial, lá da temporada anterior, tudo que o pessoal fez depois, e ela depois dizer, não, os resultados não são conclusivos, e ela passa a ser quase uma vilã 2, uma vilã B aqui da série, mais uma vez, é uma coisa muito esquisita. Na verdade, o movimento dela de trair o Leighton, né, e expor a mentira para todo mundo lá, pelo informe, né, do radinho deles, caramba, ela não estraga só o mote aqui dessa temporada, ela estraga quase o mote inteiro da série como um todo, né? Fazendo uma certa de uma lambança. Ela, Melanie, se contradiz de maneira brutal em todos os seus ideais lá da temporada passada. Por isso que eu disse que ela anula completamente não só essa temporada, quanto a outra. Antes acho que eu falei que anulava a série inteira, não. Na verdade ela até que combina, porque no começo, na primeira temporada, ela já era assim uma vilã, entre aspas, sempre trabalhando para o bem da humanidade. O Will Ford não, sempre para o seu próprio bem, mas ela sim, ela fazia suas burrices, seus atos malignos em prol desse resquício de humanidade, né? Mas no fundo, ainda assim é uma vilãzinha, né? Mas então, ela voltou tudo isso e anulou praticamente tudo que a gente tinha visto aqui então nessa temporada, porque só sobra mais um episódio e tudo se conclui. E para onde que vai então a série para a próxima temporada, que já está confirmada, obviamente, e tem que ser, né? Porque senão teria que ter um final aqui absurdo da temporada, porque era mais fácil encerrar a série desse modo, eles encontrando
o Novo Éden do que qualquer outro caminho possível, né, de um novo vilão. É que, na verdade, é o problema dessa série. Toda temporada precisa que exista um vilão, porque há necessidade de se discutir aquela tal luta de classes, né? E vamos combinar, né? Nessa temporada aqui, isso quase não apareceu, foi quase que anulada o mote central da existência da série, não só da temporada em si. E isso também já se havia perdido um pouco lá na segunda temporada, né? Depois que se conseguiu deter um pouco o Will Ford. Mas de qualquer forma ainda existia, porque a primeira temporada era o falso Will Ford, na segunda o verdadeiro Will Ford, e aqui na terceira o vilão em si, ele não existe. Por isso que a série está perdendo o foco, sim. Eu estava até vendo os índices de audiência de cada episódio ao longo das temporadas, e cada vez mais, né, o pessoal está deixando de assistir a série. Ou seja, a próxima temporada com certeza vai ser a última, porque não tem mais para onde ir. Porque, na verdade, acho que eles perderam o mote criativo. Tanto que criaram uma temporada aqui, esta terceira, inútil. Ela é quase um filler, porque está se esquecendo o objetivo. Querem encontrar exatamente o novo Éden. O que vão fazer para encerrar, então, lá na próxima temporada? Eles vão ter que voltar com essa ideia mais uma vez? Ou aqui, no finalzinho, no próximo episódio, de maneira surpreendente, vai estar lá a briga de Melanie, Layton e o Ford, e de repente, pessoal, dá uma olhada ali na frente, não parece um novo mundo pra gente? Eu acho que é isso que vai acontecer e todo mundo vai ficar, só se for, né? Mas de qualquer forma, a série também tem sentido fora do Snowpiercer, isso que também é uma coisa a se pensar, né? Como é que vai ter uma temporada, a próxima, totalmente já fora do trem? Acho que não tem lá muito cabimento, né? Poderia ter se sempre se pensasse nisso, né? Se a série admitisse, por exemplo, que existissem outros Snowpiercers espalhados pelo mundo, né? Ou grandes centrais onde se podia parar durante um tempo. Enfim, a série nunca explorou essa coisa e deveria, com certeza, porque ela fica muito limitada apenas dentro da composição. Mas falando em Will Ford, só para terminar aqui esse vídeo, né? Ele realmente já estava, será que premeditando desde a conversinha que ele teve com ela? Porque vamos combinar, né? Foi por ideia dele que foram exatamente achar a Melanie, né? Porque ele tinha visto algum traço da existência de alguma outra composição, ele pensava que era o Snowpiercer, concluiu então que era algum trenzinho então da Melanie. Mas qual o motivo que ele queria? Ele queria essa cisão exatamente? Será que ele pesquisou lá o que o Layton falava a respeito do novo Éden, concluiu que também aquilo não é conclusivo e vou então chamar a Melanie meio para melar tudo? Uma coisa meio difícil de acreditar, né? Vamos dizer, mas quer dizer, o texto que é jogado pra gente aqui nesse episódio meio que confirma isso. Ele estava querendo mesmo essa cisão através da Melanie. Do mesmo jeito que antes ele a descartou, agora a usou para tomar o poder mais uma vez. Basicamente isso. Mas enfim, ele conseguiu ter um contragolpe ali, né? Ele acabou lá com os seguranças que cuidavam dele ali naquela biblioteca prisão, através daquele líquido, né? Que a LJ mandou aquela faxineira, né? Que eu pensei que ela nunca mais ia aparecer na série, mas ela retornou, né? Ainda trabalhando para Will Ford. E o que ele vai fazer? Mistério completo. Aliás, falando em mistério completo, né? Esse novo cenário, que é exatamente o vagão biblioteca, eu nunca consegui entender onde que ele ficava ao longo dos 1029 vagões de Snowpiercer, né? E hoje parece que ele fica bem próximo à locomotiva, porque quando Melanie traiu e ela se refugiou exatamente na locomotiva e só com ela apenas o Ravi, ela trancou a porta, né, lá do começo ou do final, né, do vagão locomotiva. Ou seja, na verdade, como é que ela ia fazer um levante se ela não tem como sair dali, né? Ela não tem suprimento, ela ia morrer de fome, de sede? Que diabo ia acontecer? Ou na verdade ela apenas o objetivo dela passar a entrada justamente para o caminho lá daquela região ali mais aquecida. É Chipre, né? Acho que é o Chipre, né? Que até fala, né? Ponto de curva, né? Ou seja, o ponto de saída. Bastava passar e depois ela devolvia o comando para o Layton, só para eles terem o trabalho de dar uma volta no mundo inteiro, né? Gastar mais 3 meses para voltar até ali. Era esse o objetivo dela. Meio esquisito, não tem sentido, né? Enfim, e com o levante, como é que ninguém ficou de guarda então ali na porta que ela trancou? Esquisito, porque ela falou, não, eu preciso falar com o Will Ford, e quando ela chegou até a biblioteca, e é que está o ponto, né? A biblioteca é perto da locomotiva? Eu nunca tive essa noção, né? Enfim, ela chega, ninguém a impede de ir até lá,
Ou seja, ela já tem pessoas do lado dela? Eu não reparei quem é que estava seguindo ela. Acho que já tinha algumas pessoas, fora o Harvey, da saída da locomotiva até a porta da biblioteca. Acho que já existiam pessoas ali, né? Mas não importa, para falar a verdade. É aqueles exageros, né? Das facilidades de narrativa. Mas enfim, aí ela chega na biblioteca e o Ford não está. Todos os seguranças mortos, porque tomaram lá o charuto envenenado, né? Ou seja, e a LJ está lá naquela de passar de novo para... Ela até fala para o Ross, né, o seu maridinho, né, que ela quer realizar o seu desejo, mas ela já disse que o desejo dela, em episódios anteriores, é ser o futuro do Snowpiercer, né, ser a geração futura que vai estar no comando, porque um dia Will Ford, Melanie e todos os outros terão morrido, né. Bom, provavelmente ela vai querer matá-los eles, na verdade, né, mas ela quer esse poder, né. Mas como? Se ela quer se associar ao Will Ford, que acho que é a pessoa mais difícil dela dobrar. Vamos combinar, né? Acho que é mais fácil ela dobrar os outros do que o grande vilão. Ok, mistério que vai acontecer no próximo episódio, né? Não sei. Provavelmente eu acho que eles vão até fazer aquilo que fizeram antes, né? Quando o Will Ford entrou, ou quando o Sean Bean entrou, né? O ator entrou para representá-lo, descartaram a Jennifer Connelly, descartaram a Melanie. Será que é isso que eles vão fazer? No próximo episódio eles vão descartar então Will Ford para Melanie sobreviver, porque também vai ser sacanagem ela só voltar para 2, 3 episódios na temporada e de novo ser descartada. A série precisa sim de vilões, mas precisa de um novo vilão. Será que LJ vai ser um novo vilão de fato? Ela vai conseguir alçar o que ela deseja, chegar ao poder? Esse vai ser o gancho da nova temporada? Talvez sim, porque senão precisam existir outras pessoas. E não há candidatos, porque literalmente o show nunca se preocupou em deixar personagens fora do trem, né? Que se pudesse encontrar de tempos em tempos. Enfim, eu não sei como é que esse show vai acabar semana que vem, mas estou curioso. E o que vale discutir a respeito então aqui desse episódio é que ele contradiz o que aconteceu aqui nessa série e já havia sido prometido na temporada anterior. Ele contradiz o que foi dito aqui nesta temporada e contradiz o que foi dito na temporada anterior. Enfim, um episódio que passa a perna no conjunto. E por causa disso, que não é grande coisa, né? Ele estava caminhando bem, esqueci de dizer, né? O relacionamento ali de Tio e Audrey, eu estava achando que ia acontecer alguma coisa ali, mas não, parece que a Audrey realmente está contra Will Ford, mas vamos conferir isso no próximo episódio. De qualquer forma, esse episódio aqui, ele faz um certo tropeço para tudo que havia sido apresentado antes, e portanto para ele, eu atribuo apenas uma nota 3,5, acho que mais do que isso, já queria achar que isso aqui é uma grandiosidade, que na verdade não é. Interessante o comecinho ali, na proposta de retorno para Melanie, mas o resto, a outra metade do episódio, foi justamente fazer com que esse personagem que a gente tanto queria que voltasse, se contradizesse em si mesmo, né? Ela foi contra a própria pesquisa, só com a desculpa, os resultados não foram conclusivos, então a gente não vai lá. É uma maluquice que não tem sentido para uma cientista que se sacrificou justamente para provar que havia o caminho de fazer esse tipo de pesquisa. E agora que ela acha que é inconclusivo, ela não quer mais nada, quer abortar tudo, quer acabar com todas as possibilidades de esperança, que ela não está nem aí então com o pessoal, né, que acreditava no sonho do leito. Enfim, realmente um episódio que ele não é mal feito, isso ele não é, por isso que ele não ganha também uma nota baixa, né? Mas é um episódio que se anula. Por isso, 3,5 asterisco está de bom tamanho. Mas o que vocês acham desse episódio? Ele é bom ou ele é ruim? Qual a opinião de vocês? Eu acho que é um episódio que divide opiniões com certeza. É isso.